Iluminada, chegamos na lição 138 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A ideia central para hoje é: o céu é a decisão que eu tenho que tomar. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. E a sentença que ele vai nos convidar a repetir ao longo do dia é: o céu é a decisão que eu tenho que tomar. Vou tomá-la agora e não mudarei a minha mente, pois é a única coisa que eu quero. Antes de trazer os argumentos que ele vai discorrer nessa lição, eu queria trazer uma reflexão rápida que ontem eu senti, que está intimamente ligada a isso. Ontem eu estava refletindo, desde a hora que eu acordei, eu estava refletindo sobre decisão e escolha. Eu estava pensando, a gente tinha um encontro que tinha sido organizado uma semana antes. Aconteceu um fato e é os causos da vida. A Paulinha, que é uma professora de Um Curso em Milagres, ela usa essa palavra, causos, né? Os causos nos ajudam a entender o que o Curso em Milagres está tentando nos ensinar. Nós não estamos aqui encarnados, então precisamos das histórias. E aí nós tínhamos um evento programado há uma semana antes, e até o evento seria no domingo, ontem, e até o sábado à noite ele estava confirmado. E no domingo, ele foi desmarcado. E aí, quando isso aconteceu, me veio essa palavra decisão, mas junto de decisão me veio a palavra união, que foi a palavra que é a nossa norteadora da semana. União é a palavra. Não sei se você está acompanhando, mas desde quando a gente começou a meditar um dia por semana, eu estou sempre trazendo uma palavra guia. Eu tenho colocado lá no grupo para vocês. Eu vou, inclusive, reforçar todas que aconteceram até agora e vou incluir a palavra união. Essa é a palavra. E aí, eu senti essa palavra união e falei assim, gente, que interessante, porque olha como como nós somos convidadas a decidir e a fazer um movimento na direção da união, que é justamente o que ele vai trazer aqui nessa lição. Ele vai falar que o céu é uma escolha. Ele vai falar que, inclusive, o convite para hoje é que a gente pense a todo momento, a todo instante, principalmente ao acordar e ao dormir, que nós escolhemos o céu. E nós estamos fazendo esse movimento na direção do céu. E essa foi a reflexão de ontem, porque se a gente não faz esse movimento, porque aqui nós estamos em um mundo dual, e naturalmente a gente acredita que precisa escolher, se a gente não faz esse movimento, se a gente não coloca energia nessa direção, o que vai acontecer? A gente não vai ver aquilo. Então, voltando ao encontro, se a gente não tivesse mantido esse encontro, porque nós mantemos em 3 pessoas, um encontro que era para 10 pessoas, essa energia ia se dissipar, essa decisão de estarmos unidas ia se dissipar. Então a gente pode pensar até no nosso grupo aqui também. Se a gente for olhar para a nossa vida individual, olha o ego de novo fragmentada, a gente pode olhar para o grupo de estudos de Um Curso em Milagres e falar assim, para que nos mantermos unidas? Né? Eu tô aqui na minha vida, a Aline tá na vida dela, a outra tá na vida dela, a gente tem as nossas responsabilidades, o nosso trabalho, as nossas coisas pra gente fazer, né? Qual é o sentido? E aí, se a gente não mantiver acesa a chama da pequena disponibilidade e essa consciência de que o céu é uma decisão consciente, que é o que ele vai trazer aqui, e aí eu trago junto do céu, junto da decisão, essa palavra união, que foi a que eu recebi ontem, a gente vai perder, a gente vai se fragmentar, a gente vai voltar para a ilusão novamente. Então, que hoje a gente possa exercitar a importância de nós decidirmos. É muito importante que a gente decida, que a gente se estabeleça, porque nós estamos aqui e a gente tem essa sensação de que nós estamos escolhendo. Isso faz parte da experiência humana, é isso que ele vai dizer aqui. Então ele vai falar assim, nesse mundo, o céu é uma escolha, porque aqui acreditamos que há alternativas entre as quais escolher. Pensamos que todas as coisas têm um oposto e que escolhemos aquilo que queremos. Se o céu existe, também tem que haver um inferno, pois a contradição é o modo como fazemos o que percebemos e o que pensamos ser real.
escolher, aí lá no parágrafo 3, é obviamente um modo de escapar do que os opostos parecem ser. Então, e ontem, o áudio de ontem, da lição de ontem, foi esse convite, quando eu falo assim, invista energia no grupo, falem, conversem, sabe, traz essa presença para esse lugar, divide o que você está sentindo, o que você leu, coloca energia. Por quê? Porque escolher é, obviamente, o modo de escapar do que os opostos parecem ser. É uma forma da gente conseguir trazer para a nossa consciência essa escolha. Aí ele vai continuar lá no parágrafo 4. Tu precisas ser lembrado de que pensas que 1000 escolhas te confrontam quando realmente há apenas uma. Só fazes uma escolha. Não há contradição para a verdade. Aqui é um fundamento de um curso em milagres, né? Porque nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe, e nisso está a paz de Deus. Eu grifei algumas partes, não vou ler a lição completa. As decisões são resultado do teu aprendizado, pois se baseiam no que aceitaste como a verdade do que és. E de quais são as tuas necessidades. Olha que interessante. Então, quando a gente decide, coloca energia, a gente isso é um resultado nítido do aprendizado que a gente está trilhando, de 138 dias que nós já trilhamos juntas. E aí, aqui no final, ele vai dizer, o céu é escolhido conscientemente. A escolha não pode ser feita enquanto as alternativas não forem cuidadosamente vistas e compreendidas. Tudo o que está velado nas sombras tem que ser erguido à compreensão, para ser novamente julgado e dessa vez com o auxílio do céu. E todos os equívocos de julgamento que a mente tenha cometido antes são abertos à correção à medida que a verdade os descarta por carecerem de causa. Agora não têm efeitos, não podem ser ocultados, pois o fato de que eles não são nada é reconhecido. A escolha consciente do céu é tão certa quanto o fim do medo do inferno. Quando esse é retirado do escudo protetor da inconsciência e trazido à luz. Então, a escolha consciente do céu é tão certa quanto o fim do inferno, quando esse é retirado do escudo protetor da inconsciência e trazido à luz. Que é aquele convite que um curso em milagres faz de sempre trazer à luz o que está na sombra, o que está escuro, o que você tem medo. A gente falou isso essa semana. A gente pode sempre, inclusive, guardar essa imagem da criança que tem medo do escuro, e é quando a gente acende a luz, não tem nada ali. Então, esse medo, ele existe desse escuro, dessa sombra, desse inferno, porque eu não trouxe a luz, eu não vi o que está ali. E o Curso em Milagres vai nos ensinar a olhar para tudo, absolutamente tudo, o que a gente possa não só, nessa metáfora que eu trouxe, no sentido de ligar a luz e não ter nada, mas nos lugares escuros onde a gente acredita que tenha tudo, porque aí entra os julgamentos, entra alguma palavra que você proferiu, entra uma briga, entra sei lá, né, de novo, volta aquela palavra do pecado, talvez um pecado que você acredita que você tenha cometido, ou que alguém tenha cometido contra você, uma situação de família, enfim, entra qualquer coisa que você acredite que seja tudo, questões que são imperdoáveis, né, entre aspas, entra tudo justamente para que você possa trazer à luz e escolher conscientemente o céu, porque quando você faz esse movimento, a escolha do céu é inevitável. E a ilusão, ela se revela quando você está com o coração e com a mente também. Também tem as informações que você precisa, obviamente, né? Ninguém vai fazer esse trabalho de uma maneira sem um respaldo, que é isso que a gente está construindo aqui. Mas com esse respaldo, com todo esse conhecimento que a gente está alimentando juntas e essa escolha consciente dentro dessa pequena disponibilidade, a gente consegue acessar isso que ele está nos trazendo. A escolha consciente do céu é tão certa quanto o fim do medo do inferno, quando esse é retirado do escudo protetor da inconsciência e trazido à luz. Certo? Então, para hoje, é escolher conscientemente o céu, entender que isso é uma decisão de fato, que a gente escolhe alimentar diariamente e conscientemente. Escolher ao longo do dia
trazer essa frase de referência. O céu é a decisão que eu tenho que tomar, vou tomá-la agora e não mudarei a minha mente, pois é a única coisa que eu quero. E não só para o grupo, para o nosso grupo de estudos, como eu trouxe aqui a palavra união, também eu estou falando também desse momento que nós estamos vivendo de trazer as meditações semanais, que é algo que está nascendo entre nós. Mas pense também nas coisas que você quer manter na sua vida, a partir desse lugar de decisão consciente. Eu preciso colocar uma decisão consciente aqui, querer isso perto de mim para que isso se mantenha unido e íntegro. Porque caso contrário, isso se fragmenta e se perde. Então fica também essa reflexão para tudo que você quer manter para perto de você, para perto do seu corpo, para que se torne você também. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Estamos novamente com o microfone, porque ontem meu microfone quebrou. Mas as sincronicidades estão vivas e hoje, mais uma vez, apesar de ontem ter gravado sem microfone, hoje o microfone já está disponível aqui, já tenho um microfone para nós, então a gravação ficou melhor. E a gente se vê amanhã então. Um beijo e até lá.